Seria impossível dimensionar hoje o quanto John Locke contribuiu para a civilização ocidental. Da herança intelectual e social deixada por ele, 3 questões principais que fascinaram o pensador durante a sua vida transformaram-se em obras que nos intrigam até hoje. São elas: como devemos educar nossas crianças, quem deveria governar a nossa sociedade e o que devemos fazer com pessoas cujas crenças religiosas são diferentes das nossas. Locke nasceu numa pequena vila na Inglaterra de 1632. Ele estudou medicina na Universidade de Oxford e planejava tornar-se médico, mas seus planos mudaram consideravelmente quando conheceu Anthony Ashley Cooper, um político cativante, rico e ambicioso de origem grega. Cooper, o barão de Shaftesbury, tinha ido a Oxford em busca de uma cura para uma doença no fígado. Depois de conhecer o brilhante Locke, sugeriu que o jovem fosse morar em sua casa em Londres. Uma vez inserido no círculo social de Cooper, Locke passou a viver no centro de grandes debates científicos, pedagógicos, religiosos e políticos. Conheceu e aprendeu muito. Nesse processo, também descobriu uma cura para a doença de Shaftesbury, ganhando seu reconhecimento e gratidão. Nesses anos de descoberta intelectual, muitas questões interessaram a Locke. A primeira delas referia-se à religião e como, numa sociedade, devemos lidar com pessoas que seguem crenças diferentes das nossas. A ascensão do anglicanismo, rompendo com a Igreja Católica no século XVI, gerou ondas de questionamento dos moldes religiosos tradicionais. Cada vez mais, membros do governo e das esferas mais altas do poder defendiam o controle total do Estado sobre a religião, para evitar o cisma social. Locke remou contra essa maré, tornando-se um dos maiores defensores da liberdade religiosa, num trabalho belíssimo sobre a tolerância. Nele, ele defendeu a tolerância baseando-se em 3 pilares. Primeiro, porque juízes terrenos, principalmente estatais, e seres humanos em geral não têm a capacidade de avaliar com segurança quais pontos de vista conflituosos relacionados à religião são ou não verdadeiros. Mesmo que eles pudessem, impor uma única religião verdadeira nunca funcionaria, porque você não pode ser forçado a crer em algo por meio da violência. Por fim, a coerção à uniformidade religiosa leva a muito mais conflito social do que permitir a diversidade. Para Locke, o objetivo principal do Estado deveria ser apenas preservar as condições para uma vida calma e confortável em sociedade. O Estado não deveria se preocupar com as questões íntimas e espirituais de cada indivíduo nessa sociedade. A religião seria uma escolha pessoal e as igrejas, organizações voluntárias. Portanto, elas deveriam poder escolher suas próprias regras e rituais sem interferência. Foi graças a Locke que a ideia de prender pessoas por causa de suas crenças deixou de ser a norma. No século XVIII, intelectuais de outros países viam a Inglaterra como um lugar moderno nesse sentido, onde o que alguém acreditava não necessariamente definiria qual seria seu status ou futuro naquele ambiente. Essa grande mudança social não foi a única gerada por Locke. Ele publicou outro livro extraordinário, 2 tratados sobre o governo. Nele, Locke explorava a questão de quem deveria governar um país e em que bases legais essa escolha seria possível. Uma ideia muito comum nessa época era de que a autoridade política era derivada diretamente de Deus. Outra ideia, desenvolvida por Thomas Hobbes, definia que o poder absoluto dos reis era justificado pela habilidade de manter a ordem e prevenir novas ondas do caos que predominava, segundo ele, antes da existência de governos poderosos. Para Hobbes, qualquer sociedade mais organizada que a selvageria do estado natural pré-histórico seria melhor, mesmo que governada por uma figura medíocre. Ele insistia que os governantes não eram responsáveis por garantir liberdade religiosa ou de direitos humanos. Locke, em seus 2 tratados, refuta ambas as ideias. No primeiro, ele abordou a noção de que Deus teria criado os reis, dando a eles a aprovação divina para governar. Já no segundo, ele debateu a concepção de Hobbes do estado natural, de suposta selvageria social. Locke
concorda com Hobbes que, sem algum tipo de governo, realmente haveria um estado natural. A discordância estava nos moldes dessa realidade. Locke entendia que, na verdade, essa sociedade teria sido pacificada e que, uma vez organizado um governo e tendo se submetido a ele, essas pessoas não estavam concordando em abandonar sua autonomia, mas buscando preservá-la. Na verdade, segundo Locke, as pessoas têm uma série de direitos naturais, inalienáveis, que nenhum governante jamais poderá tirar delas. O que teria acontecido é que as pessoas voluntariamente aceitaram a organização do governo para que a sociedade pudesse viver de maneira mais organizada. Logo, não faria sentido esperar que as pessoas abrissem mão desses direitos naturais, já que a preservação deles seria exatamente o objetivo da organização governamental. Se um governante começasse a agir como um tirano, desrespeitando a liberdade, a vida e a propriedade dos seus súditos, seria perfeitamente legítimo tirar esse indivíduo do poder e trocá-lo por alguém aprovado pelas pessoas. Os dois tratados de Locke influenciaram profundamente toda a organização da sociedade ocidental. Uma das influências mais diretas foi a Declaração de Independência Americana, uma grande revolução liberal que defendia a separação entre igreja e Estado, por exemplo, em respeito aos direitos naturais elencados por Locke: vida, liberdade e propriedade. Não à toa, o filósofo inglês tem outro apelido muito conhecido: pai do liberalismo. Em 1684, um aristocrata chamado Edward Clarke buscou a ajuda de Locke, perguntando como deveria educar seu filho e herdeiro. Locke nunca casou ou teve filhos, mas se interessou pelo pedido de Clarke e o respondeu por meio de várias cartas transformadas num livro. Em alguns pensamentos sobre educação, Locke começa por dizer que todos nós começamos a vida com as mentes vazias, como uma folha em branco, uma tábula rasa. Essa ideia pode parecer convencional hoje, depois de toda a influência dos trabalhos de Locke, mas na época estava muito distante de ser a norma. A ideia comum no meio social de Locke era de que seres humanos nascem com todo tipo de concepções pré-determinadas sobre questões éticas, sociais, religiosas e afins. Já Locke acreditava que tudo o que conhecemos, acreditamos e pensamos deriva de um denominador comum: as experiências. Nossas concepções vêm do que sentimos e vemos e absorvemos do mundo onde vivemos, derivando disso reflexões sobre nós mesmos. Foi essa concepção que levou Locke a entender a educação como absolutamente crucial para o desenvolvimento de um adulto ético adequado para a vida em sociedade. Locke acreditava que nós somos muito vulneráveis às ideias que são ensinadas a nós durante toda a nossa vida, principalmente nos primeiros anos. Ele escreveu que as pequenas impressões da nossa infância têm consequências duradouras e muito importantes. As associações de ideias feitas quando ainda somos crianças são mais importantes que as feitas quando adultos, segundo Locke. Isso acontece porque elas são as bases de quem nos tornamos enquanto pessoas. Locke é o precursor das nossas ideias modernas de educação focada na primeira infância. Até chegarmos à condição atual do ensino e aprendizagem, as bases foram construídas há muitos séculos a partir do trabalho de um grande pensador que foi reinterpretado, estudado e moldado. Em 1704, John Locke faleceu, aclamado como um dos pensadores mais influentes de sua época. Nos séculos seguintes, essa influência continuaria a crescer. Graças a homens como ele, nosso senso comum aponta a tolerância religiosa como algo virtuoso, a tirania como algo abominável e a infância como um momento importantíssimo de florescimento intelectual.